Olá pessoal, mais uma vez no nosso canal de Strava Física, resolvendo a prova da SpaceX 2020-21. Chegamos na última questão dessa prova que chegou às minhas mãos, questão número 32 da Física, da prova C. Eu acho que na questão A, na prova A, ela foi número 22, mas a prova que chegou nas minhas mãos foi a questão C, a prova C, então eu segui resolvendo por ela e depois fui conferindo. Enfim. É uma prova de colisões. É uma questão de colisões. Questão que tem material no canal. E aí a gente vai ler a questão e vai perceber o que acontece com essa colisão inelástica aí que acontece. Vamos lá. Vamos ler a questão. Dois blocos, A e B, livres de ação de qualquer força externa, movem-se separadamente em um plano horizontal cujo piso é perfeitamente liso e sem atrito antes da colisão. O bloco A tem massa m 1 kg, move-se com a velocidade v de 1 metro por segundo na direção do eixo y no sentido indicado no desenho. O bloco B tem massa mb 1 kg, move-se com velocidade vb igual a 2 metros por segundo, fazendo um ângulo de 60 graus com o eixo y no sentido indicado no desenho. Após a colisão, movimentam-se juntos em um outro piso, só que agora rugoso, com coeficiente de atrito cinético, μ cinético igual a 0,1, conforme o desenho abaixo depois da colisão. O conjunto dos blocos A e B, agora unidos, percorreu até parar a distância d, dados a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de B igual a raiz de 3 sobre 2 e cosseno de B igual a meio. E deu o esqueminha aqui da velocidade de A e B, do bloco B e bloco A, piso liso e piso rugoso com coeficiente de atrito cinético μ igual a 0,1. E aí a gente viu a questão e vai pensar assim. Primeira coisa que você tem que observar que os corpos eles vão se movimentar juntos após a colisão, ou seja, eles vão se unir, eles não vão se espalhar, ou seja, a colisão é inelástica. Eles vão se unir e vão sair juntinhos por ali. E aí a gente vai ter que analisar direitinho, porque não é um choque, não é uma colisão unidimensional. Eles não vão sair em linha reta plenamente. Entendeu? Vamos lá. Deixa eu explicar aqui. Eles não vão... Não é um atrito que eles vão se mover no mesmo eixo. Eles estão se movendo nos dois eixos do plano. Entendeu? Eles estão
com um movimento bidimensional, tá? Então tem que observar isso. E aí a gente tem que observar a quantidade de movimento. Saber qual é o movimento linear. Qual é o movimento linear deles, né? Qual é a quantidade de movimento que eles vão ter, para poder saber o que eles vão, como é que eles vão se comportar. E isso bidimensionalmente, né? Certo? Vamos lá. Vamos observar primeiro. Aqui, ó. Movimento. Quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Momento linear é a intensidade da quantidade de movimento, não é isso? É o módulo da quantidade de movimento, é a massa vezes a velocidade, é a quantidade de movimento que eu posso ter. E aí, eu vou ter um probleminha aqui. Eu tenho, aparentemente, duas modalidades de movimento, né? Eu tenho um movimento de quantidade de movimento do P e uma quantidade de movimento do A, não é isso? Eu tenho uma quantidade de movimento de A e uma quantidade de movimento de B, que vão ser somados, que é A mais que B. E este aqui, esse ângulo entre eles, vai ter um ângulo de 60 graus. E aí eu vou ter um vetor resultante, que é QA mais QB, que vai ter um problema com atrito. Não é isso? Esse vetor resultante aqui seria um vetor Q, certo? Que é a quantidade de movimento inicial de A e B, unidos aqui no QB. E aí, a gente vai ter assim, o vetor de movimento A e vetor de movimento P, para formar esse vetor resultante, que seria esse vetor Q resultante, certo? E esse ângulo é o ângulo entre eles, certo? Esse vetor resultante é a soma vetorial do vetor A mais o vetor B. Só que a intensidade desse vetor resultante seria o vetor ao quadrado igual ao módulo de A mais o módulo de B ao quadrado. Mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo entre eles. E eu tô falando que eles formam um ângulo de 60 graus entre eles, certo? Certo? E aí vamos analisar isso aí, como é que vai ficar. Esse resultante ao quadrado tem que ser SQA ao quadrado mais QB ao quadrado mais 2 QA QB vezes o cosseno de 60 graus, certo? E aí a gente vai verificar aqui, ó, qual a
velocidade para fazer, né? QA é igual a massa vezes velocidade é igual a 1 vezes 1 é igual a 1 kg metros por segundo. E Q de B é igual a 1 vezes 2 é igual a 2. Certo? Aí vamos calcular esse resultante aqui. O resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes 2 vezes cosseno de 60 graus, que é igual a meio. E aí, esse r ao quadrado é igual a... Neste, com esse eu posso sobrar aqui, que vai sobrar 2, né? 1 ao quadrado 1, mais 2 ao quadrado 4, 5, mais 2, 7. 7. E aí, meu sistema, né, minha coleção está dizendo que minha resultante é a... Vamos lá. Que ao quadrado é igual a 7, logo 2v ao quadrado é igual a 7. Aí a gente pensa assim, Q é igual a MA mais MB vezes V, certo? Então, eu vou pensar que meu V ao quadrado é igual a 7 dividido por 4. Aí por que eu vou fazer assim? Porque eu preciso trabalhar com esse número assim. Entendeu? Preciso trabalhar com esse número assim. Porque eu preciso lembrar disso aqui, que a quantidade é massa vezes movimento. E lembrar disso aqui para operar com esse valor aqui, senão eu não vou achar o valor. Certo? Aí para a segunda parte da questão, eu vou anotar aqui em cima minha velocidade ao quadrado é igual a 7 sobre 4. E vou apagar todo o restante para eu ter espaço para eu continuar a resolver. Borracha chata. Vamos lá, apaga. Gente, qualquer coisa vocês voltem aí, assistam de novo esse pedacinho. Enquanto eu apago aqui esse pedaço, a gente rebobina aí, volta o canal. Curte aí o vídeo. Dá uma forcinha aí. Compartilha, deixa seu like. Vamos lá. Vamos continuar a analisar o que a gente tem aqui. Certo? Vamos pensar aqui, deixa essa velocidade ao quadrado aqui guardado aqui. Vamos pensar aqui. Eu tenho esses dois corpos aqui entrando. Eu tenho os dois corpos A e B.
entrando num espaço com atrito. E aí, vamos pensar aqui, eu vou ter uma força normal, certo? Eu vou ter um coeficiente de atrito e vou ter uma força-peso, fazendo com que ele também comece a parar, certo? Então, eu vou ter a minha normal geral, vai ser igual a normal de A mais a normal de B. O meu peso, eles estão encostadinhos, vai ser meu peso de A mais o meu peso em B. Porque eles estão encostadinhos, certo? Porque eu tenho que considerar que eles saíram juntos e acabaram se tornando um corpo único, tá? Para considerar como um cálculo, certo? Ele vai entrar se movimentando para a direita e aí ele vai ter a força de atrito contrária contra eles, né? Provocando uma desaceleração no sistema. Ele está chegando numa velocidade até chegar à parada com V igual a zero, certo? No meu eixo vertical aqui, eu vou ter a minha força normal e a minha força peso. A minha força peso vai ser a principal força para fazer a parada, entendeu? Então eu vou ter que M vezes A é igual a FAT. E aí eu vou ter que o produto da minha força resultante é a intensidade do peso, não é isso? No lugar da nossa força normal, a nossa FAT é m vezes normal e a nossa normal é igual a peso. Então, a minha massa vezes a aceleração, que é o que vai promover que está promovendo o movimento que depois vai promover a parada, é igual a N vezes a normal. E isso vai ser igual a normal vezes o peso. N vezes massa vezes gravidade. Certo? Como eu estou usando a massa do mesmo bloco, eu posso retirar. Então, a aceleração é igual ao Ni, quociente de atrito, vezes a aceleração da gravidade. E aí, eu vou ter que a nossa aceleração vai ficar 0,1 vezes 10, que é igual a 1. Logo, a nossa aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Certo? Como eu sei que o meu sistema vai parar, essa aceleração é negativa, mas eu estou usando tudo em módulo porque eu tô pensando que ele vai tá parando, mas por convenção, para ser mais fácil, eu estou usando ele positivo, certo? Uma taxa de aceleração constante. O que que acontece? Vamos lá. Aí a gente vai usar o que? A equação de Torricelli, porque eu não tenho tempo.
certo? A equação que você vê espaço sem ver tempo, eu tenho que v ao quadrado é igual a v zero ao quadrado mais 2 aceleração delta s. Logo, vamos lá, minha velocidade final é zero, é igual à nossa velocidade inicial. A nossa velocidade inicial ao quadrado é essa que eu calculei aqui, ó. 7 sobre 4. Não é isso? Por que que eu não extraí a raiz? Eu não ia usar aqui como raiz quadrada? Então, mais 2 vezes a aceleração aqui, ó. Que aqui tá positivo, mas eu sei que tá freando. Então, é menos 1 vezes o delta S, que é o meu deslocamento, que eu não sei exatamente qual foi, certo? Então, eu vou ver o que eu tenho aqui. Eu vou ficar com 7, 0 é igual a 7 quartos, menos 2 delta S. Vamos passar o delta S para um lado e o outro para cá. Eu vou ficar aqui com 2 delta S é igual a 7 sobre 4. Não é isso? Aí o 2 vai dividir. E nisso vai ficar 7 sobre 8. Delta S é igual a 7 sobre 8. E aí você vai dividir e vai achar delta S é igual a 0,875 metros. E aí vai procurar ali o nosso gabarito. Quando você procura o nosso gabarito, você vai achar o nosso gabarito aqui, ó, na letra D. O nosso delta S, o nosso valor total do deslocamento até onde eles pararam é de 0,875 metros. Certo, pessoal? Então, pessoal, mais uma questãozinha, mais uma prova concluída. Prova feita questão a questão. Acompanhe nossas listas de resolução, acompanhe nosso canal, curta o nosso canal, ative o sininho, acompanhe nossos vídeos, esteja estudando junto com a gente, destrava a física em você. Continue estudando, que o papiro vem, a farda vem, o canudo vem. Bora, pessoal! Obrigada!